Quarta-feira passada, quando nós terminamos a ministração, me veio algumas coisas na mente e eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente fala muito sobre sacerdócio, mas nós não sabemos qual que é o nível que a igreja está. Qual que é o nível que a igreja está de conhecimento e entendimento do sacerdócio levítico, para depois entender o que nós estamos ministrando aqui. Então hoje eu quero falar para vocês de dois sacerdócios extraordinários que tem na Bíblia. E numa próxima oportunidade nós vamos dar uma aula a respeito dos rituais do sacerdócio, tanto no tabernáculo quanto no templo. Ok? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler do verso 2 a seguir, do verso 9 a seguir. Vitor, não está passando? Ó. Para cá? Todos encontraram? Diz assim o texto: certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor, Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Curva sua cabeça, vamos orar junto? Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho, nós estamos diante do Senhor da tua palavra. E eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor seja generoso, seja bondoso com todos nós, e fala ao nosso coração, porque nós queremos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, no nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar de dois sacerdócios nessa noite. E interessante que sempre que Deus levanta e restaura um sacerdócio, a situação de Israel é muito vergonhosa com relação ao sacerdócio que ela está vivendo naquele tempo. Aqui, nesse episódio, fala de Eli. Eli, Deus já tinha decretado uma sentença sobre a casa de Eli, devido à forma que Eli estava conduzindo o seu sacerdócio. E Ana, quando ela foi até o templo, ela chega diante de Deus e rasga seu coração, porque ela não tinha um filho, e ela pede ao Senhor, fala: Senhor, eu quero um filho. E se o Senhor me honrar com esse filho não vai ser meu, eu vou te ofertar ele no templo. Ele vai servir o Senhor todos os dias da sua vida. Irmãos, quando Ana toma essa posição, mesmo sem entender a dimensão da proposta que ela tinha feito ao Senhor, o que ela alcançaria diante de Deus com esse propósito que ela fez, ela selou a vida de Samuel como um sacerdócio que marcou uma geração em Israel desde a sua infância. Quando ela fala que ele não vai cortar o cabelo nem a barba, Samuel era um nazireu. Então esse menino seria dedicado ao templo. No 2 Samuel 2, diz o seguinte também, que Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor vestindo uma túnica. Na sua Bíblia está escrito túnica, mas no original está falando efode. Desde pequeno, Ana, de ano em ano, quando ela ia até o templo, ela levava uma túnica nova, um efode, para que Samuel se vestisse como um sacerdote. Por que eu escolhi Samuel? Vai dar certo? Ah, deu certo. Eu vou colocar os versículos ali, porque são muitos, para ver se facilita para você não precisar de abrir a sua Bíblia.
Quando Ana entrega Samuel ao Senhor, ela muda a história desse menino. Porque Samuel, ele era da tribo de Levi, mas ele não era da linhagem sacerdotal. Porque uma coisa que você precisa entender é o seguinte: nem todo homem da tribo de Levi, ele é sacerdote. Nem todos da tribo de Levi é sacerdote. Eles vão servir no templo, vão fazer diversos serviços ali no santuário, mas eles não vão ministrar diante do Senhor. E quando Ana toma essa atitude de oferecer Samuel, ele atira ele de um nível e leva ele para um nível sacerdotal, porque a família de Elcana não era uma família de sacerdote. Vamos ler uma passagem junto aqui. Aliás, eu falei que vocês não precisavam de ler, né? Eu vou colocar lá em cima e vocês acompanham lá. Uai, funcionou não. Deu certo. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Olha aqui, o ambiente que esse menino vivia não era um ambiente comum. Não era permitido a qualquer tipo de pessoa estar nesse lugar. E desde pequeno, ele já começou a frequentar um ambiente que não era acessível a todos. E quando ele estava ali, então, Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Isso aconteceu por 3 vezes. Quando o Senhor falou com Samuel, um menino muito novo, ele não soube discernir entre o que Deus estava chamando ele com a voz de Eli. E ele foi por 3 vezes até Eli para atender ao chamado de Eli. Ele falou, quando Eli, pela 3ª vez, entendeu também que era o Senhor, falou: olha, quando falasse, fala assim: eis aqui o teu servo. Irmãos, deixa eu falar um pouquinho dessa figura de Eli. Eli já estava agora um sacerdote gordo e cego. Quando Ana estava chorando no templo, ele achou que ela estava embriagada. Eli já tinha perdido totalmente o discernimento das coisas espirituais. Ele só via as coisas de maneira natural. Como o sacerdócio dele já estava fracassado, Deus encontrou no coração de Ana a oportunidade de levantar um novo sacerdócio diante de um sacerdócio fracassado. Deus já havia decretado a sentença de morte contra a casa de Eli por causa as suas irresponsabilidades, os seus desmandos dentro do santuário. A Bíblia fala que os filhos de Eli, eles lançavam mão do sacrifício antecipadamente, que eles abordavam as mulheres na porta do templo. Então o comportamento deles era de um sacerdócio caído. E Eli orientou, versículo 9, Eli orientou a Samuel: vai deitar-te. E se ele, na sua Bíblia está de letra maiúscula, né? Agora que Eli já entendeu que é do Senhor, te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel fez e foi deitar. Aí o Senhor fala com Samuel. Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Na ocasião certa, executarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele, do começo ao fim. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual tinha plena consciência, do que os seus filhos fizeram era desprezível, e blasfemaram contra a minha pessoa, e eles não o puniu. Olha só, o nível de confiança que Deus já começa a se relacionar com Samuel. Samuel, eu vou julgar a casa de Eli. Eli tinha plena consciência do que os seus filhos estavam fazendo diante de mim. Para mim foi abominável. Contudo, Eli não repreendeu os seus filhos. Irmãos, qual a primeira lição que eu tiro aqui com a vida de Eli? Irmãos, quem negligencia o seu sacerdócio, está negligenciando e fazendo algo abominável diante de Deus.
Porque aquilo que Deus nos confia precisa ser feito com excelência, com santidade e com integridade. Eli tinha total consciência da seriedade dos atos dos seus filhos, mas ele preferiu passar a mão na cabeça deles e levar a bel prazer. E o Senhor fala aqui: Samuel, eu estou mudando. E no coração do Senhor, ele pega Samuel e vai inserir num outro nível de relacionamento com Deus. Eu não sei se você já observou, me chama muita atenção, quando Deus, de uma maneira ou de outra, ele pega pessoas que estavam assim, digamos, sem oportunidade de fazer parte de algo que Deus estava pronto para fazer na terra, e ele insere aquelas pessoas pelo coração que ele encontra nelas. Deixa eu te falar 2 exemplos. Está lembrado lá em Jericó, daquela prostituta que protegeu os espias? Deus usa de misericórdia com aquela mulher, e se você estudar a genealogia de Jesus, você vai ver ela lá. Ruth, da mesma maneira. Ruth não era israelita, mas por causa do coração dela em servir a sua esposa, ela terminou casando com o Boaz e fez parte da genealogia de Jesus. Por que eu estou falando de genealogia aqui? Porque na última ministração nossa aqui na quarta-feira passada, eu citei que é muito importante que a gente observe tudo o que a Bíblia diz. Porque quando se fala em descendência e ascendência na Bíblia, muitas vezes é cansativo para a gente ouvir. Mas aí encontra alguns segredos. E eu quero compartilhar 2 com vocês. Primeiramente, de Samuel. Está dando para todo mundo ver essa ilustração que está ali? Está legível para todo mundo? Eu preferi colocar para vocês com imagem, para vocês entenderem essa questão que eu falei ali. Todos da tribo de Levi são descendentes de Coate, são coatitas. Mas os sacerdotes têm que ser filhos de Anrão, filhos de Arão. Certo? E o nosso amigo Samuel não faz parte dessa família. Então ele era levita, ele podia servir no templo, mas ele não podia ministrar diante do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É correto quando nós chamamos as pessoas que ministram que adoração de levitas? Não, não são levitas. São adoradores. Né? São pessoas que têm um ministério diante do Senhor? Sim, mas não são levitas. Levitas é descendente de Arão. Né? São coatitas. Sacerdotes que vão servir diante do Senhor são descendentes de Arão. E aqui está falando da genealogia de Arão. É Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, Gerson e Eliezer. Aonde está Finéias aí, que nós acabamos de falar dele, né? Filho de Eli. Aqui na descendência de Arão, tem um fato interessante. Uma pessoa que não era sacerdote, era da mesma tribo de Samuel, ele decidiu se rebelar contra Moisés e ministrar diante do Senhor. E está aqui em Êxodo, eu vou ler para vocês. Este Datã e Abirão foram os líderes da assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, participando entre os seguidores de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram. Naquele dia o fogo consumiu 250 homens, isso serviu como um aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Irmãos, olha a bondade de Deus aqui. Samuel descendeu desse camarada aqui, que se rebelou contra Deus, se rebelou contra o sacerdócio de Arão, a terra abriu e os devorou. Eles foram consumidos, mas a sua descendência continuou. E Deus usa de misericórdia através da oração de Ana e restaura dentro dessa família um sacerdócio, que nós estamos chamando hoje de um sacerdócio excepcional, que é o sacerdócio de Samuel.
Tenho um comentário aqui, do lado direito, eu creio que dá para você ver aí. Que Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Israel ele foi governado por dois sistemas de governo. Primeiramente, juízes. Deus estabeleceu juízes. E o último juiz foi Samuel. Ele tinha três funções em Israel. Além de ser sacerdote, ele era juiz e ele era profeta. O nível que Deus confiou nesse garoto. Interessante que na vida de Samuel, aqui nós vemos o que Provérbios diz cumprir na vida de uma criança. Fala assim, olha, ensina a criança o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Irmãos, é interessante que tudo aquilo que nós pegamos da Bíblia como uma verdade e aplicamos, nós vamos colher dela. Ana decidiu fazer mudar da sua vergonha em dupla honra. Ela poderia muito bem pedir um filho ao Senhor e ficar com esse menino, mas ela só manteve ele até desmamar. Desmamou, ela entregou no templo e Deus deu a ela outros filhos, mas contudo ela não retrocedeu naquele voto que ela fez. O que a Bíblia ensina sobre voto? Que não é necessário que eu faça um voto, mas se eu votar, eu vou ter que cumprir. Não adianta nenhum de nós homens aqui querer entender o coração de uma mãe de abrir mão de um filho, né, da convivência de um filho. Só a mãe vai entender isso. Irmãos, eu tenho uma filha, hoje ela está com 20 e poucos anos, está quase 28 anos. Ela está lá em Primavera. Para mim é muito difícil ficar longe dela. Mas a Jane vive murmurando porque nós estamos com saudade da Vitória. Essa mulher aqui abriu mão do convívio com Samuel definitivamente. Ela não negociou isso diante de Deus. Deixa eu ler para você aqui os descendentes de Israel, que está lá no Data Show para você acompanhar. Israel gerou Levi, Coate, Izar e Coré, que nós acabamos de falar que a terra devorou ele. E na sequência aí, ele vai gerando Ezibiasaf, Assir, Taate, Sofonias, Azarias, Joel, Eucana, que ainda não é o pai de Samuel, Amazai, Maate, Eucana novamente, Zuf, Toá, Eliel, Jeroão e Eucana, que agora é o pai de Samuel. Esse pessoal aqui não era descendente de Arão. Então, jamais teria a oportunidade de Samuel ser um sacerdote. E por que Ana conquistou o sacerdócio para Samuel? Tem 3 passagens aqui que nós vamos mostrar isso para você. Em Êxodo 13, versículo 2, o Senhor diz o seguinte: consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre da sua mãe, entre os israelitas, tanto homens como animais, é meu. Irmãos, por que Deus está falando aqui, todo o primeiro filho que abrir a madre da sua mãe será meu primogênito? Era costume em Israel nessa época, o homem ter mais de uma esposa. Então, o primogênito contava de cada esposa. Então, todo primogênito era do Senhor. Isso começou lá na saída do Egito, quando Deus feriu todos os primogênitos do Egito e matou. Em Êxodo 22, 29 diz o seguinte: entregue-me o primogênito dos seus filhos. Êxodo 34, 19. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Então, quem foi o primeiro filho de Ana? Samuel. Esse menino não era de Ana. Ele era o primogênito dela. Então, todo jeito, ele era do Senhor. Mas ela poderia resgatar ele, porque a lei dava a oportunidade de que ela resgatasse o filho. Números, capítulo 3, verso 12 e 13. Eis que tenho tomado os levitas dos meios dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Então vem cá,
O que o Senhor fez? Ele tinha 12 tribos. Ele decide separar a tribo de Levi para ele no lugar de todo primogênito. Então, toda a tribo de Levi, ela não teria herança. A palavra de Deus, o Senhor fala para Moisés, sim, que os levitas, no meio do povo, eles não teriam herança, porque a herança deles era o Senhor. Olha aqui o cuidado de Deus com o sacerdócio. Deus fala para eles, olha, no meio dessa nação, vocês não vão ter herança. Todos vão ter uma área delimitada para viver, para plantar, para criar o seu gado. Mas vocês não vão ter nada disso, porque eu sou a sua herança. Então, qual que é a herança do sacerdócio? A herança do sacerdócio está no Senhor. E eu faço uma conta aqui, interessante, que eu queria compartilhar com você. Todo o Israel tinha que dizimar 10%, concorda comigo? Concorda que era 10%? Então, se eram 11 tribos dizimando para uma única tribo. O sacerdócio, deixa eu te falar para você, uma coisa que eu entendo. Aonde Deus estabelece o nosso sacerdócio, aí está o suprimento. Vou falar de novo, que você não entendeu, para você entender. Aonde Deus estabelece o nosso sacerdócio, ali está o suprimento. Irmãos, quando nós entendemos e andar no centro da vontade de Deus, há suprimento e há descanso. O descanso não é um dia. O descanso é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos entender isso. Então, veja bem, no meio de tudo isso que está à nossa volta, põe isso no seu coração, no meio de tudo isso que está à nossa volta, nós não teremos herança, pois a nossa herança é o Senhor. Amém? Por isso? Desde o dia que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito de Israel, desde o homem até o animal serão meu. Eu sou o Senhor. Números 3, 41. E separe os levitas para mim, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Versículo 45. Ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus, e eu sou o Senhor. Tem aqui mais uma passagem, mas eu não vou ler ela, nós vamos pular ela. Quando nós olhamos para o sacrifício no tabernáculo, o tabernáculo ele tem vários tipos de oferta. Mas quando nós olhamos para o sacrifício, todo animal que vai ser sacrificado, ele precisa ser macho e sem defeito. E o sacrifício também, inicialmente o Senhor pede ou um novilho ou um cordeiro. E depois o Senhor também passa a pedir rolas e pombos. Então cada um podia ter o privilégio de ofertar segundo as suas posses. Quem tinha condição melhor, ofertaria um novilho. Outro ofertaria o carneiro. E quem não tivesse condição, levaria uma rolinha. E aí a gente pensa assim, é um animal puro e inocente que está sendo sacrificado, não é isso? Por um pecador. Por quê? Porque a oferta que era ministrada aqui diante do sacerdote, tinha a figura de Jesus. E Jesus também era uma pessoa, um homem sem defeito e inocente, sendo sacrificado pelo meu e pelo seu pecado. Então, tudo que acontece aqui dentro desse sacerdócio, em figura de linguagem, aponta para Jesus. E é uma maneira de nós entendermos não só a provisão e o suprimento do sacerdócio, mas também a provisão de Deus através do seu Filho como um sacrifício. E esse sacrifício aqui,
numa próxima aula nós vamos te mostrar a sequência desse sacrifício, a pessoa fazia o sacrifício, mas quem ia aspergir o sangue diante do altar era o sacerdote. Então, até no sacrifício, era do ofertante, mas dali para frente o sacerdote precisava de fazer. Quando Ana oferta ao Senhor Samuel para estar diante do Senhor todos os dias da sua vida, ela podia resgatar ele. Ela podia fazer uma oferta de resgate. Mas por uma decisão dela de não resgatar o filho dela, ele passou a fazer parte de uma linhagem que ele jamais atingiria, que seria sacerdote. Ela podia ter resgatado ele, mas ela optou por cumprir o seu voto e deixar Samuel diante de Deus. Irmãos, quando você olha para o sacerdócio de Samuel, você vai ver fatos interessantes. O Senhor usa Samuel para ungir Saul, mas o Senhor usa Samuel também para colocar o dedo no nariz de Saul por 2 vezes. Primeiro porque Saul, querendo agradar a multidão, tentou fazer sacrifício e não esperou por Samuel. Depois o Senhor manda que Saul destruísse Agag e todo o seu reino. Vai lá, Saul faz o que bem lhe apraz e traz o melhor dos animais e traz também Agag preso. Qual que é a atitude de Samuel quando ele chega diante de Saul? Ele chega com autoridade sacerdotal, porque agora Saul já não é mais um menino, Saul agora é um homem maduro, um profeta maduro, um juiz, um profeta maduro e um sacerdote maduro. Deixa eu te falar para você, o nosso sacerdote, e uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu estava esquecendo, o Senhor não tem pressa para alcançar os seus objetivos. Irmão, Eli já estava fracassado, gordo, cego e pronto para ser destruído por Deus. Deus levanta um menino. Deixa eu te falar para você, Deus não tem pressa no processo, mas Ele quer que o processo seja feito da maneira dele. Deus podia já pegar um homem adulto para substituir Eli, mas Ele pega um menino que tem um coração voltado para Ele, e Deus trabalha ele durante toda a sua vida, até a maturidade, para ele chegar num ponto agora de estar ungindo um rei e também estar confrontando esse rei. Deixa eu te falar, o processo na minha vida e na sua vida, ele tem um tempo para se cumprir. Só que tem 2 coisas que nós precisamos entender. Deus não vai pular etapa, e Ele não permite que você pule etapa, e Ele também não tem pressa, mas Ele precisa que você chegue no lugar que Ele tem para você. Está entendendo o que eu estou te falando? Olha só, jamais passaria pela cabeça de Samuel chegar onde ele chegou. Mas, à medida que a maturidade em Deus foi chegando nele, ele foi entendendo a dimensão do seu sacerdócio. Deixa eu te explicar outra coisa. Não é só ser rei do sacerdote. Precisamos entender o nosso sacerdócio, investir no nosso sacerdócio, deixar Deus nos conduzir para que a maturidade chegue no nosso sacerdócio. Nós não podemos querer ser como meninos imaturos, desempenhando o que Deus tem para nós. Entendeu? Na imaturidade, Deus não vai agir. Na imaturidade, que vai agir a nossa alma, são nossos impulsos, as nossas emoções descontroladas, mas Deus não vai estar agindo. Ou, não precisa de pressa, mas precisa de ser constante. Ou, não precisa de pressa, mas não pode ficar oscilando. Não dá para retroceder. Deixa eu te falar um negócio para você. Nossa caminhada com Jesus é uma caminhada sem volta. E ela precisa ser crescente em maturidade. Eu gosto muito da atitude quando a Bíblia fala assim que Samuel, quando escutou ali os rugidos, identificou o fracasso de Saul. A Bíblia fala que ele pegou uma espada. O que ele fez com Agag? Despedaçou.
eu entendo o seguinte, a Bíblia, quando você olha para ela, você vê um negócio interessante. A violência entre reis e profeta contra aquilo que abomina o Senhor. Nós vivemos uma geração que não se pode ter atitudes enérgicas. Essa geração que nós estamos vivendo hoje, qualquer atitude enérgica, de repreensão, de confronto, ela não é bem aceita. E quando eu olho para esse profeta, ele foi violento porque aquilo importunou Deus e importunou ele. Aquilo afrontou Deus e ele, como um sacerdote de Deus, ele precisava tomar uma atitude diante de Israel para ensinar que Deus não negociava aquilo que ele determinou que fosse feito. Não interessa se Saul é rei, interessa que ele é sacerdote do rei dos reis. E Saul precisava de ter entendido isso. Se Saul não entendeu isso, ele como profeta e como sacerdote, ele ia exercer o seu sacerdócio diante de Israel. Querido, deixa eu te falar um negócio para você. Deus levantou esse homem, num tempo onde o sacerdócio estava falido. Deus também quer nos levantar nessa geração onde o sacerdócio está falido, para restaurar o sacerdócio e ser referência para uma geração que não tem referência. Isso é responsabilidade sacerdotal. Samuel podia ter se conformado em ficar no bem bom, desfrutando da sua posição religiosa, política e social. Vamos falar de um outro personagem aqui. Eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Não está dando para vocês lerem, né? A letra que eu coloquei ficou muito apagada. Eu coloquei ali para vocês um calendário judaico. Porque, novamente, eu quero mostrar para vocês a importância da genealogia na Bíblia. E por que muitas coisas passam desapercebido para nós? Porque nós não nos atentamos aos detalhes. Nós achamos que aquilo está ali por estar. E nós vamos falar do segundo sacerdote que eu quero falar com vocês nessa noite. Fala comigo para a gente memorizar. Israel tinha 12 tribos. Fala comigo, gente. Israel tinha 12 tribos. 24 famílias sacerdotais. E o Senhor pegou essas 24 famílias e dividiu em 24 turnos de 15 dias. Então, isso não era assim uma escala constante, era um sorteio. Porque um sacerdote ministraria diante do santuário durante 15 dias. Então, o sacerdote ele precisava de andar com a sua vida pura e santa. O que acontecia quando o sacerdote entrava no santo dos santos em pecado? Ele morria. Né? Numa outra aula nós vamos falar isso em detalhe. Então, o camarada precisava de andar com sua vida reta diante de Deus. Porque Deus não ia aceitar um sacerdote que tivesse em pecado. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo, porque eu preciso que você entenda isso aqui e guarde isso no seu coração. 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. Quem pode dar para mim? Você lê para mim, Kalene? Você viu o que o Kalene leu ali? Você leu aí na sua Bíblia? O que significa isso? Não tem significado nenhum, né? Não tem significado nenhum. Então eu queria que você olhasse ali naquele calendário que eu coloquei para vocês ali. Aquele calendário ali, tem o calendário nosso no meio, e por fora está o calendário judaico. E está falando que Abias, o turno de Abias foi qual dia, Kalene? Está aí? E eu dividi lá por dentro, eu prometo que na próxima vez que eu for ministrar isso aqui, eu vou trazer uma cor diferente.
Eu ministrei por dentro, lá tem uma letrinha pequena, ó, primeira quinzena, segunda quinzena, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Então, a oitava quinzena é no mês de Tamuz, que fica para nós entre junho e julho, porque o calendário nosso é diferente do calendário de Israel. Vou te falar uma estratégia que eu acho interessante quando mudaram o calendário para o calendário romano. Se eu quiser que uma pessoa não vá em uma festa que eu estou preparando, é só eu passar para ele a data e o horário errado. Concorda comigo? Quando nós trabalhamos com a nossa mente no calendário romano, nós não estamos percebendo o que está acontecendo no calendário bíblico. Entendeu? Nós estamos desapercebidos. E aí nós ficamos celebrando Páscoa com coelhinho, nós ficamos celebrando o nascimento de Jesus em dezembro, nós ficamos fazendo as coisas totalmente do jeito que foi planejado para ser pelo reino das trevas, porque nós não nos atentamos para isso. Então, o Calém leu ali que o oitavo turno era da família de Abias. Aí eu quero que outra pessoa abra para mim a sua Bíblia em Lucas 1, e leia para mim o versículo 5, o 8 e o 23. Lucas 1, 5, 8 e 23. Quem que era Zacarias? Era de qual turno? De Abias. Então, Zacarias, ele é pai de quem? João Batista. Então, o segundo sacerdócio que eu quero falar com você é o de João Batista. E eu quero te mostrar algo interessante aqui. O nosso sacerdote aí, ele ficou aqui nessa última quinzena aqui. Então, você concorda que quem está 15 dias diante do Senhor, ele não vai estar em casa com a esposa? Nesses 15 dias que ele passou ali, Deus falou com ele que ele ia ter um filho. Estou certo? Deus deu uma promessa para ele que ele ia ter um filho. A esposa dele estava grávida? Não estava grávida. E ele chegou em casa, é claro que a esposa dele engravidou. Quanto tempo uma mulher gesta uma criança? 9 meses. Concorda comigo? Então vamos fazer essa conta junto aqui. Então ela engravidou aqui no primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nasceu o garoto João Batista. João Batista, ele tinha dupla ascendência sacerdotal, tanto do lado de pai como do lado da mãe. E nasceu também numa geração onde o sacerdócio no templo estava falido, fracassado, desmoralizado diante de Deus. Eu quero que outra pessoa leia para mim Lucas 1, 26. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 26. Vai ter que ser o Calém de novo? Quem é ali, não? Quantos meses estava de gestação o nosso rapaz aí, o João Batista? 6 meses? Concorda comigo que é 6 meses? Ele estava com 6 meses. E foi nessa época que o anjo falou com Maria que o que ela estava recebendo era de Deus, que o Espírito Santo tinha gerado nela um filho. Foi nessa época que ele falou? Então vamos fazer outra conta junto de gestação. Então nós falamos aqui que esse rapaz nasceu aqui no mês de Nissan, o primeiro mês no calendário judaico. Foi nessa época que o Senhor tirou Israel do Egito. Foi daí que começou a contar o calendário judaico. Então vamos ver aqui onde deu o 6º mês. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui onde deu o 6º mês. Nós falamos que ela engravidou aqui,
Primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês. Foi aqui que Maria foi visitar a sua tia. E foi aqui, com 6 meses, que o menino se movimentou, João Batista se movimentou no ventre da mãe. E aqui a menina, então, Deus tinha falado com ela. Deixa eu voltar aqui primeiro. Então, aqui nós estamos entre janeiro e fevereiro do nosso calendário. Vamos contar aqui os meses agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aliás, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Primeiro mês, segundo mês, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, mês de Tisri, que é o mês 7 no calendário judaico. Então dá para a gente afirmar que Jesus nasceu no 7º mês? Vocês entenderam a minha explicação? Ficou dúvida, Manuel? Deu para entender? Então veja bem, eu acho muito interessante porque o mês 7, tudo que é 7 aponta para Jesus. Por quê? Jesus é a perfeição. E aí quando nós voltamos para o calendário bíblico, deixa eu passar mais um para vocês aqui, para ficar maior o detalhe. Quando João Batista nasceu, o primeiro mês se comemorava a Páscoa, a festa dos pães asmos, e no mês de Ivar já comemorava as primícias. Aqui, em Sivan, já era Pentecoste. Agora vamos ver o que a Bíblia comemora no calendário judaico, no 7º mês. Nós lemos aqui, agora em Lucas, onde fala do encontro de Maria e Isabel. No mês 7, os judeus comemoram uma festa bíblica instituída por Deus chamada tabernáculo. O que é tabernáculo? Tabernáculo é Deus habitando com o povo. Outra festa que comemora nesse tempo aqui, trombetas. O que é a festa de trombetas? A festa de trombetas anuncia a vinda do Messias. E tem também Yom Kippur, que é a festa do perdão. Então, por esses versículos que nós lemos aqui, nós podemos afirmar que Jesus nasceu no mês 7. Qual o dia do mês 7? Não sei, mas pelo que nós lemos aqui, dá para entender que ele nasceu nesse mês. Então, não foi em março, segundo o meu entendimento, e não foi também, muito menos, em dezembro. Eu quero fazer uns comentários com vocês aqui. Samuel e João Batista surgiram em meio a um sacerdócio falido. Assim também a nossa geração, o Senhor está levantando uma geração de sacerdote num tempo em que o sacerdócio está falido. A entrega inseriu Samuel no sacerdócio. O nosso nível de entrega nos conduzirá a um sacerdócio que não se conforma em fazer parte de uma tribo, que queira mais, porque há muito mais. Olha para mim aqui. Por que eu coloquei aqui não fazer parte de uma tribo, mas querer e muito mais? Irmãos, muitas vezes nós nos acomodamos em estar em um local onde Deus se manifesta, onde Deus se move, onde o louvor é gostoso, onde a palavra é boa, onde nós temos um conforto, tem ambiente para nossas crianças, tudo que nós precisamos de estrutura. E muitas vezes nós nos conformamos em apenas estar nesse lugar. Mas nós precisamos de entender que dentro do sacerdócio que Deus tem para cada um de nós, tem muito mais, e nós não podemos nos conformar com isso. Olha para essa figura de João Batista. João Batista tinha uma ascendência, como eu falei para vocês, de duplo sacerdócio, tanto por parte da mãe como por parte do pai. Era muito cômodo para João Batista ocupar uma posição no templo que daria para ele honra sacerdotal, política e social. Porque o sacerdócio nessa época ele estava político e muito corrompido financeiramente. Quando o Senhor pune
as pessoas dentro do templo é por causa da corrupção do sacerdócio. Quando o Senhor pune os cambistas, é por causa da supervalorização da moeda judaica em favor das moedas que vinham de fora, que precisavam ser trocadas para ser ofertada no templo. Então se desvalorizava o que vinha de fora para explorar quem vinha adorar o Senhor. Os sacerdotes reprovavam os novilhos, as ovelhas, os pombos, as rolas, e substituía por outros que eles venderiam para explorar quem vinha adorar o Senhor. Seria muito cômodo para João Batista fazer parte de tudo isso. Irmãos, porque tudo aquilo que nós levantamos para ser diferença e fazer diferença é muito desconfortável. É muito desconfortável. Mas quanto a isso, João Batista optou, em vez de estar vestido de uma estola sacerdotal, entre ter uma roupa que se diferenciava no meio da multidão, ele optou por pelo de camelo. Em vez de ter a oportunidade de comer do bom e do melhor que o sacerdócio oferecia, ele optou por gafanhoto e mel silvestre. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus é fruto das nossas escolhas. Nós podemos optar em fazer parte da maioria, ou podemos decidir isolar, estar com Deus. Ao invés de estar ministrando dentro de um templo que era muito bonito, muito rico, ele preferiu ir para o deserto. Em vez de ter uma palavra que mexia, que levava a emoção das pessoas, ele foi confrontar o pecado de Israel na beira do rio. Irmãos, deixa eu te falar para você, nós não podemos nos preocupar em agradar aquilo que está à nossa volta, nós precisamos de entender o que Deus tem para nós e para essa geração. E nós precisamos decidir que nós somos boca de Deus em Trindade e nas nações, aonde nós estivermos, nós precisamos ser boca de Deus, não podemos negociar aquilo que Deus tem gerado no nosso coração. O que custou para João Batista o posicionamento que ele teve? Custou tudo. Custou tudo. Eu falei aqui alguns minutos atrás, esse caminho que nós decidimos por Deus, ele realmente não tem volta. E para ele o custar tudo, é tudo mesmo. De uma maneira ou de outra, Deus tem algo para a sua vida que é só para você. Mas se nós não ocuparmos aquilo que Deus tem para nós, nesse lugar, nessa cidade, Deus não vai ter pressa, mas Ele vai levantar outro. Eu não sei se você teve a oportunidade de ter essa decepção na vida, mas eu já passei por essa experiência de ver que algo que era confiado para alguém, e aquela pessoa negligenciou, mas Deus levantou outro, e outro cumpriu aquilo que Deus tinha para fazer. Não importa quem, mas alguém vai ouvir o Senhor e vai responder o chamado que Deus tem para ele. Quando Samuel não negocia, irmão, você pensou se Samuel cedesse? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Hoje no Brasil, está uma luta gigantesca para tirar a nossa liberdade. E quando a gente acha que essa liberdade que está sendo preparada no Brasil é de redes sociais, nós estamos muito enganados. Na verdade, é para tirar a nossa liberdade de expressar até aquilo que nós cremos. Tá? Hoje já tem gente tola, eu não vou citar nome, falando que a Bíblia precisa ser escrita. Né? E gente que cuidou dos nossos filhos na infância. Hoje tem gente falando para todos os lados que a Bíblia é homofóbica, isso, aquilo outro, e nós usamos isso de maneira para ofender outras pessoas. Para ficar com a maioria, irmãos, tem muitas pessoas que se dizem cristão, estão apoiando o que está acontecendo para ficar com a maioria. É porque não entendeu que Deus tem sobre a vida deles uma autoridade, um sacerdócio. Prefere optar pela multidão. Deixa eu te falar um negócio para você. Nós precisamos de buscar intensamente um entendimento do que Deus vai nos usar nesses dias. Porque se na nossa volta tem um sacerdócio que está falido, Deus está buscando, e tem muita gente, não só nesse lugar,
mas no Brasil e nas nações que estão respondendo ao chamado de Deus, porque enquanto o Senhor não vier, somos nós que vamos ter que anunciar e apontar para essa geração um caminho e confrontar o seu pecado. O discurso de João Batista era fantástico, né? Raça de víbora. Quem quer um lugar desse? Irmãos, o que muda o nosso sacerdócio não é pessoas que falam o que nós precisamos o que nós queremos ouvir, é pessoas que falam o que nós precisamos de ouvir. Não é pessoa que afaga a nossa alma, mas que nos incentiva e nos ensina que tem um lugar em Deus que não se negocia santidade, nós precisamos de estar nesse lugar. São pessoas que nos apontam um caminho e nos dão direção sem negociar em nada aquilo que a palavra de Deus tem. Deixa eu te falar, o Evangelho não é um lugar de autoajuda. O Evangelho é um lugar de morte. O Senhor prepara 12 discípulos, um trai, 11 permanece com eles, passa por um processo, todos eles terminou com morte, com exceção de João, o apóstolo, né? O apóstolo amor, com exceção de João, todos morreram martirizados. E aí, muitas vezes, irmãos, nós queremos ter um sacerdócio onde nós somos intocáveis, onde nós não podemos passar por pressão, por tensão, porque muitas vezes ofereceram para nós um evangelho que existe só na ficção. Paulo, ele fala que ele aprendeu a desenvolver o sacerdócio dele em toda e em qualquer circunstância. E aí ele cita ali os prazeres que ele teve, né? Açoitado, apedrejado, em naufrágio, não sei mais o que. Nós precisamos decidir por esse caminho, porque a eternidade é logo ali. Você já entendeu isso? Que a eternidade é logo ali? Irmãos, esse sacerdócio, essa carreira que nós estamos buscando em Deus, não é só para essa geração, é para uma eternidade. Porque nós estamos buscando um sacerdócio que não tem fim. Amém?